Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais sobre o fruto do Espírito. Hoje, no nosso terceiro dia, nós vamos falar nada mais, nada menos do que a paz. Nesses dias de estudo, nós estamos nos aprofundando na teologia com clareza das aplicações práticas para o dia a dia desses frutos. Em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo ele descreve o fruto do Espírito, que representa as características que se desenvolvem na vida de quem é guiado por Deus. Quem se deixa ser guiado por Deus, quem se deixa ser conduzido por Deus, adquire esses frutos, que são, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A nossa base do nosso estudo é Gálatas 5, 22 e 23. Porém, nós estamos batendo ponto a ponto que cada fruto desse e o que cada fruto desse pode ser desenvolvido em nossa estrada e nossa caminhada como servos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a paz, que vem em seguida do amor e da alegria. Aquelas pessoas que têm amor, que têm a alegria, vão ser pessoas que têm paz. E parece que um fruto complementa o outro. Parece não. Um fruto complementa o outro, aonde o amor é o fundamento, é a base de tudo. E os outros, eles vêm sendo complementados com o restante desses frutos. Hoje, nesse estudo, nós vamos abordar a paz de Deus, que nas Sagradas Escrituras é muito mais do que a ausência de conflitos. Vamos sofrer nesse mundo. O próprio Jesus nos fala que no mundo nós teríamos aflições. Não é ausência de conflito. A paz, ela não é ausência de conflito, mas é o conceito da Shalom, a paz de Deus. Uma integridade, segurança e harmonia que emana do próprio trono de Deus para o nosso coração, para o coração do crente. Independente das tempestades externas, a paz de Deus, ela sempre vai estar conosco. Isso é o diferencial do crente. Paz quer dizer tranquilidade interior e harmonia com o próximo, independente do que esteja acontecendo à minha volta. Eu, por ter esse fruto dentro de mim, o fruto da paz, o fruto do Espírito, né, da paz, eu terei calma, tranquilidade e terei a paz dentro de mim, independente do que esteja acontecendo externamente na minha vida, ou até mesmo as crises internas. As crises internas, quando elas vêm tentando derrubar e retirar a nossa paz, é algo totalmente diferente. Nós vamos ficar permanentes em paz, seguindo aquilo que o Senhor nos ordena. Ele quer que tenhamos a paz, independente das circunstâncias. A estabilidade do coração, a paz. Vamos começar com os nossos versículos chaves. João, Evangelho de João 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo. Jesus usa a forma de uma despedida tradicional judaica, Shalom Aleichem, mas a transforma em uma concessão espiritual. A paz do mundo é baseada em circunstâncias que são elas favoráveis. A paz de Cristo é baseada em sua vitória sobre o mundo. Ele usa o imperativo para que o coração não se perturbe, indicando que temos uma responsabilidade de guardar essa herança através da confiança nele. Ou seja, quando confiamos em Jesus, quando confiamos que ele venceu a morte, que ele que ele vai voltar para nos resgatar, essa é a nossa confiança, esse é o nosso direcionamento, essa é a nossa shalom, essa é a nossa paz, a paz que emana diretamente do trono de Deus, que vem para os nossos corações.
O mundo, ele oferece uma paz de circunstâncias, ou seja, se eu tenho dinheiro, eu tenho paz, se eu tenho bens, eu tenho paz. Aquilo que eu possuo é aquilo que me faz bem. E em Deus e em Cristo Jesus, essa paz, ela não é dessa forma. A nossa paz é a tranquilidade, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às situações mais infavoráveis que possam surgir em nossa vida. Estaremos frequentemente ligados ao Rei e ao Mestre. O capítulo 14 de João, ele nos diz o seguinte: Jesus consola os discípulos sobre a sua partida, prometendo preparar um lugar no céu. Ele se revela como o caminho, a verdade e a vida, e promete o envio do Consolador, o Espírito Santo, que ensinaria todas as coisas e traria à memória as suas palavras. O Espírito Santo, ele é o nosso norte, é o nosso guia, nosso ajudador. Quando a gente lê as escrituras, quando a gente busca contato com a palavra e alguém chega até nós pedindo uma ajuda, pedindo um conselho, é a palavra que vai nos direcionar. Essa manhã eu estava conversando com meu esposo sobre um debate que aconteceu aqui na rede, né? E a gente conversando e eu falei, caramba, é tão fácil tirar chupeta da boca de criança, quando a gente sabe das escrituras. O próprio Espírito Santo fez eu lembrar de 2 versículos base, 2 versículos chaves, que quebra qualquer argumento de qualquer pessoa referente a alguma teologia diferente da que foi passada. E é por isso que a gente deve estar em constante busca do Evangelho, aprendendo do Evangelho, aprendendo da palavra, aprendendo das Escrituras. É exatamente por isso. Aplicações. Se você tem Jesus, você tem o testamento, você tem o testamento da paz. Em dias de crise, lembre-se que essa paz foi paga com o sangue e dada a você como direito. Não permita que o medo governe a sua mente, ou lhe paralise, ou lhe deixe retroceder. Recorra ao legado que o Mestre deixou. O Mestre, Cristo Jesus, ele deixou um legado para nossas vidas. A paz mencionada por Jesus vai além da ausência de guerra. É o conceito da Shalom, a paz de Deus. Totalidade, segurança e harmonia com Deus. É uma paz que guarda a mente quando a lógica diz que deveríamos estar desesperados. Lembra quando eu disse ontem no nosso devocional, falando sobre que eu estava em um momento de guerra muito grande, e meu marido já entrando em desespero e eu numa tranquilidade, louvando a Deus, agradecendo a Ele, porque eu já tinha passado por coisas muito piores. Então, quando a gente tem a nossa vida enraizada no Senhor, na palavra dele, é isso que acontece. A obediência faz com que sejamos alegres e com que a gente viva em paz. Quem busca agradar ao seu Deus através das escrituras sagradas vai viver e andar em paz. Agora, quem não agrada, quem não faz a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus através das escrituras sagradas, vai viver em completa desarmonia, vai viver em completa guerra interna. Tipo, eu deveria fazer isso, mas eu tô fazendo isso. Por que eu tô fazendo isso? Como hoje a gente estava, eu e meu marido, a gente conversando sobre as escrituras, sobre o pecado, né? Que a desobediência é o que nos afasta de Deus. E a gente acha que quando a gente morrer, quando houver o juízo, que nós vamos ser castigados pelo diabo. Isso que muitas tradições nos orientaram, né? Muitas tradições religiosas, dizendo que nós seríamos atormentados pelo diabo. Mas não, o diabo vai sofrer também. Ele também vai sofrer, tá reservado para ele um lugarzinho lá de tormento eterno. Então ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Mas aí eu fiz uma alusão para o meu marido para a gente pensar, né? Qual foi o pensamento? Nós temos o livre-arbítrio.
O Satanás, ele não pode fazer com que a gente peque. A culpa não é do diabo, a culpa é nossa. O pecado entrou no mundo, mas quem escolhe fazer o pecado sou eu. Logo, as minhas escolhas é que vão me atormentar. Logo, as minhas escolhas é que vão fazer com que eu tenha a inclinação para o mal. E aí é que mora o perigo. Que a gente tende a querer culpar tudo. Culpa a maionese por ter o nome Hellmann's, né? Culpa a Coca-Cola, culpa tudo, mas não se culpa. Não se coloca no lugar de que eu tenho o direito da escolha. Logo, se eu tenho o direito da escolha e eu escolho fazer o mal, o problema tá no diabo. O problema tá aqui, ó, tá em mim. Logo, eu devo escolher fazer o bem. Por isso o livre-arbítrio existe. O livre-arbítrio existe para eu escolher fazer o certo, não fazer o errado. Ah, mas foi sem querer, Deus, eu não estava querendo. Não, a gente só faz aquilo que a gente quer. A gente só consome aquilo que a gente quer. Tipo, essa semana eu estava lendo um comentário num vídeo aonde uma pessoa colocou assim: ai, estejam orando por mim porque eu estou no vício da pornografia. Eu não consigo deixar de consumir conteúdo adulto. Meu irmão, minha irmã, se você tá nessa questão, nesse ponto, é você que tem que parar. A escolha é sua. A escolha não é do outro. A gente pode te ajudar em oração, sim, mas a escolha de não consumir é sua. A forma de sair desse mal é você que tem que fazer. Nós podemos sim te ajudar em oração, mas a chave para abrir a porta da liberdade é sua, está nas suas mãos. A gente não pode fazer muita coisa. A gente pode orar, mas se você também não levantar e fechar a porta para o pecado vai continuar entrando e você vai continuar consumindo. Tá entendendo? Então, eu posso dizer por mim, eu tinha vícios na minha vida. Eu tinha vícios e eu tive que abandonar em prol da vontade do Senhor. Me abdicar por causa do Senhor. E eu me abdiquei. Hoje não faço mais o que eu fazia antes. Tive muitas pessoas para orar? Ninguém sabia disso, era só eu e Deus. Eu, Deus e o meu pecado. Só nós que sabíamos, porque é aquilo, até você chegar e confessar para alguém que você tem esse problema para a pessoa te ajudar, eu não confessava para ninguém. Era eu e Deus. E eu tive que, com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra, com o meu esforço, porque o céu é para ser tomado por esforço, com o meu esforço, eu tive que me abdicar daquilo que eu fazia, daquilo que eu praticava. E foi isso. E eu parei. Hoje não faço mais. Pode ser que eu volte a ser tentada nessa área novamente? Pode. Mas eu é que tenho que resistir. Assim funciona com você também, meu irmão e minha irmã. Você é que tem que resistir. Fugir da aparência do mal e ela fugirá de vós. É isso. Se você vê que na praia tem mulher de biquíni e vai te fazer pensar coisas erradas, não vá à praia. Se você sabe que ligar em certo canal vai ter mulher com o seio de fora e você sabe que você vai cair em tentação por causa disso, não ligue no canal. Tá entendendo? Por isso é que o negar a nós mesmos, quando Jesus ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, quando Jesus fala para negarmos a nós mesmos, é exatamente por isso. Para obtermos a paz de quê? De que eu não vou mais cometer aquele pecado e se a tentação vier, eu vou correr, eu vou fugir, vai pra rua, vai pra Nárnia, vai catar coquinho no mato, mas não fica onde o pecado vai habitar. Porque se você permanecer ali, meu irmão, a queda é grande. A ribanceira é só ladeira abaixo. Então, o posicionamento, a escolha é nossa. Por isso, devemos ter a totalidade da paz, porque escolhemos, porque temos o direito de escolher. E se escolhemos, nós, por que não escolher fazer a vontade de Deus? Entende? Então, devemos escolher fazer a vontade de Deus acima da nossa vontade. E foi para isso que nós fomos chamados, para fazer a vontade de Deus. Mas Natália,
Se me faz bem, não é pecado. Vai acreditando nisso, crente. Vai acreditando nisso. Por causa disso, ó, o inferno, ó, tá lotado. E tu quer que teu nome esteja lá na lista? Eu não quero que meu nome esteja lá na lista, não. Quero que a minha lista esteja lá, VIP, ó. Combateu o bom combate, guardou a fé. É isso que eu quero. Que esteja essa frasezinha lá quando eu for resgatada pelo meu Senhor. Então é essa paz que o Senhor quer que a gente tenha. Por isso das nossas escolhas, por isso de escolher. O livre-arbítrio é para escolher. Livre-arbítrio é para escolher fazer a vontade de Deus, é para escolher fazer o que é bom, o que é correto. Filipenses 4, versículo 7. A sentinela da mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses, gente, é um manual. Filipenses capítulo 4 é um manual para nossa sanidade mental, para nossa vida estrutural, psicológica, social e principalmente sentimental. O verbo guardará é um termo militar que descreve uma sentinela ou guarnição, protegendo uma cidade. Paulo ensina que quando oramos, no versículo 6, a paz de Deus se torna um soldado à porta das nossas emoções, o coração, e de nossos pensamentos, a nossa mente, impedindo que a ansiedade invada. Ela excede o entendimento porque não faz sentido lógico estar em paz em meio ao caos. E é isso. Quando disse um pouco mais anteriormente, quando temos a possibilidade de fazer o bem e escolhemos fazer o mal, o problema não está nas escrituras, não está na outra pessoa, está em nós. E nós é que devemos nos corrigir, nós é que devemos nos moldar, nós é que devemos nos endireitar para fazer a vontade de Deus, certo? O capítulo 4 de Filipenses, Paulo trata da alegria e do contentamento. Ele encoraja a igreja, a oração e a meditação em coisas puras e nobres. O capítulo termina com um famoso testemunho de que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, fortalecido por Cristo. Ou seja, o seu contentamento não depende do que você possui, não depende do que você é, não depende de quem você tem do seu lado. Depende única e exclusivamente da sua mente entender que o contentamento vem daquilo que o Senhor tem para a sua vida, do que o Senhor te oferece, do que o Senhor te dá, seja ele muito ou seja ele pouco, independente do que você tenha. O seu contentamento vem da vontade do Senhor, de obedecer, de ser obediente. Paulo, ele mostra muito disso. Quando ele fala, sejam meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. É exatamente isso. Ele entendeu que ser como Cristo é o que basta para a vida dele, é o que é o suficiente. Aplicação. A paz de Deus não é algo que você entende, é algo que você experimenta. Quando a ansiedade bater a porta, apresente suas petições, suas orações a Deus e deixe que a paz dele assuma o posto de sentinela da sua mente para que você possa dormir tranquilo. Ou seja, vai dormir tranquilo? Ora, Senhor, eu não sei o que vai ser do meu dia seguinte, mas o Senhor sabe. Eu entrego ao Senhor, eu entrego em tuas mãos a minha vida, eu entrego em tuas mãos o meu ser, eu entrego em tuas mãos tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que o Senhor permite que eu seja, está nas suas mãos. E você vai ver que a paz de Deus, ela vai te consumir de uma tal forma que não vai sobrar mais tempo e nem justificativa para o erro. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A palavra grega para juiz ou árbitro é é difícil, hein? Brabeueto. Em um evento esportivo, o árbitro é quem decide o que é permitido e o que não é. Paulo instrui que a paz de Cristo deve ter a palavra final em nossas decisões e relacionamentos.
Se uma atitude ou decisão rouba a sua paz e gera divisão, ela não vem de Jesus, ela não vem de Cristo. Ou seja, se algo na sua vida, se algo que você vai exercitar, que você vai fazer, que você vai colocar em prática, vem para sua vida para causar divisão ou para causar indecisão, ou venha para causar algum tipo de problema, não vem do Senhor. Aquilo que vem do Senhor, ele te conforta, ele te consola, ele te impulsiona a ser, a exercitar. Agora, o que não vem do Senhor, um beijo, não faça. Não faça, porque a paz, ela não habita ali. E não adianta você ficar orando, pedindo a Deus: mas Senhor, você sabe que eu amo tanto aquele rapazinho, você sabe que eu amo tanto aquela casinha, você sabe, Senhor. Não adianta. Não adianta, porque olha, não vai vir a paz, não vai vir o conforto, não vai vir o consolo. Lembra lá de Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Tudo que você for fazer, tudo que vier para sua vida tem que ser bom, perfeito e agradável. Porque se não for bom, perfeito e agradável, vai vir com lutas. Lutas são diferentes de paz. A paz, ela vem mesmo com a luta, quando é de Deus. Quando não é de Deus, você nem paz sente. Yes. Nem a paz você sente. Você fica atribulado, você fica nervoso, você fica estressado. Não gera paz. Agora, o que vem do Senhor, meu irmão, gera paz. Isso é o diferencial do crente. Paulo exorta os crentes a buscarem as coisas do alto. Ele lista vícios que devem ser abandonados, o velho homem, e virtudes que devem ser revestidas, o novo homem, como a compaixão e o perdão, focando na vida em comunidade. Aplicação. Use a palavra como um termômetro para as suas decisões. Antes de agir ou falar, pergunte-se: a paz de Cristo está atribuída a esta situação? Além disso, cultive a gratidão. Um coração grato é um ambiente onde a paz gosta de morar. Cultive o agradecimento ao Senhor. Tá tendo lutas? Obrigada, Senhor, me ajude a vencer. Tá passando dificuldade? Obrigada, Senhor, me ajude a passar. Sempre grato. Isaías 26, versículo 3. A paz da mente é firme. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Vamos lá. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. No original hebraico, perfeita paz é shalom, shalom, paz em dobro ou paz completa. A repetição enfatiza a intensidade e a estabilidade dessa paz. A condição para essa plenitude é a mente firme ou o propósito estabelecido, que significa um pensamento que se apoia totalmente em Deus como uma escora. Ou seja, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for exercitar, que seja feita da vontade do Senhor. E ela vai trazer uma paz dupla, uma shalom, shalom, uma paz que o que a gente for fazer, nosso coração, nossa mente, nossas ações vão coexistir e vão estar juntas, unidas, interligadas. Entende? Isaías 26 é um cântico de confiança e vitória. O profeta descreve a proteção de Deus sobre a cidade forte e convida o povo a confiar no Senhor para sempre, pois Ele é a rocha eterna. O texto contrasta a paz do justo com a paz dos soberbos. Aplicação. A sua paz depende de onde você encosta? Os seus pensamentos? Se você focar nas notícias e nos problemas, sua mente irá balançar e você irá cair. Se você firmar seu propósito em quem Deus é, Ele mesmo garantirá que você viva essa paz dobrada. A paz é o resultado de uma mente entregue a Deus. Ela atua como um sentinela que protege nossas emoções das tempestades externas.
Em um momento de conflito hoje, escolha silenciar, orar antes de agir. Identifique um pensamento que te traz ansiedade e substitua por uma promessa bíblica. A arquitetura da paz divina. A origem, João 14, 27, ela é um presente direto de Jesus, diferente da paz do mundo. A proteção, Filipenses 4, 7, ela funciona como um sentinela militar para nossas emoções. O governo, Colossenses 3, 15, ela deve ser o árbitro de todas as decisões e uniões. A estabilidade, Isaías 26, 3. Ele é o resultado de uma mente ancorada na confiança em Deus. Para hoje, não se deixe abater pelo barulho do mundo. A paz que Jesus te deu não é frágil como um cristal, que se quebra na primeira crise. É uma rocha onde você pode se esconder. Se hoje o seu coração está perturbado, entregue o controle ao árbitro e deixe a sentinela assumir o posto. Firme seus pensamentos nas promessas de Deus e experimente a paz que o mundo não entende. Não dá e não pode tirar. Fique em paz, pois o príncipe da paz está no comando, Jesus. Você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Descanse na promessa de que o príncipe da paz está no barco com você. Sossegue seu coração, pois Jesus, ele tem o controle de tudo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que a tua paz é sublime, que independente das circunstâncias, dos problemas, das necessidades, das ansiedades, de tudo que a gente esteja passando, depressão, síndrome do pânico, medo, independente, nós iremos encontrar a santa paz em ti, na tua palavra. Pai, o que é bom, perfeito e agradável para o Senhor, que seja bom, perfeito e agradável para nossas vidas também. Que entendamos, Pai, que o Senhor é perfeito em sua obra e que nada foge do seu controle. Muito obrigada, Pai. Entregamos, Pai, todos os nossos anseios, nossos medos, nossas crises em tuas mãos. Nos proteja, nos ajude, direcione e permita, Pai, que estejamos sempre ligados à videira que é o Senhor. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.